Pessoal, estou começando 5 minutos mais cedo só para bater papo. Não é começando, vai começar às 21 horas. Eu queria saber de quem está participando se o ritmo está bom, se tem alguma pergunta, se podemos fazer alguma coisa para melhorar. Então, quem quiser se manifestar, estou aqui para bater papo nestes 5 minutos que antecede ao nosso encontro estudando Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. E aí, como está a vida? Estão buscando a felicidade hoje? Estamos trabalhando para isso? É nosso objetivo de crescimento, né? Até agora não apareceu. É que o pessoal, muita gente vai ligar às 21 horas. Mas se tiver alguém aí já, a Paula. Boa noite, Paula. E aí, o que você está achando do nosso estudo, Paula? Tem a Paula, vamos ver se entra mais alguém. Gisele, boa noite. Mário Mas. Márcia Miranda, está tudo ótimo, suas reflexões são excelentes, obrigado. Aceito sugestões, viu? Carlos Alexandre, boa noite a todos, boa noite, Carlos. Márcia Miranda, boa noite. Boa noite, Márcia. Todos sejam bem-vindos nos nossos estudos. Deixa eu ficar centrado aqui que eu tendo a ficar fora de ângulo. Paula Meirelles, eu adoro o estudo, sempre acompanho o senhor desde a Rádio Boa Nova. Estamos de volta na Rádio Boa Nova, hein? Estamos fazendo em casa o programa, mas está sendo exibido na Rádio Boa Nova, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Heloísa, boa noite. Estou adorando. Que legal, Heloísa. Espero que dê para entender. Dê para entender as nossas reflexões. A minha esposa, Sandra Caldaglio, o som está ok. Obrigado pelo feedback. Luciana, um beijo. Luciana Pacheco, boa noite. Boa noite, Luciana. Sejam todos bem-vindos. Gisele, suas palestras de estudo são maravilhosas. Gosto muito do Complexo de Jonas. Grandes ensinamentos aprendi com o Senhor. Obrigado, Gisele. Quem não sabe o que é a síndrome o Complexo de Jonas, é o medo da própria grandeza. É a pessoa que tem potenciais, que tem capacidades e se avalia como pequena, sem importância. Ela subestima as suas capacidades. É o Complexo de Jonas, medo da própria grandeza. Que mais? Bom, o pessoal está entrando ainda, começa às 21 horas. Mas é legal, é que não dá para bater papo, para interagir, porque assim, quando eu estou prestando atenção no texto, se eu paro de ler o texto e vou olhar as perguntas, eu fico um pouco desencaixado. E às vezes tem perguntas que não estão em cima do texto. Mas quem sabe, uma hora a gente encontra um caminho de interagir melhor. Olha, para quem não sabe também, do pessoal que está participando, eu dou o curso de Joana de Ângeles, estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, nas Casas André Luiz, na Rua Duarte de Azevedo, no Centro Espírita Nosso Lar.
no primeiro sábado de cada mês, por enquanto está interrompido por causa da pandemia, e também no Anália Franco em Santo André. Eu apresento no terceiro domingo do mês, das 9 às 11h30. Mas também, por enquanto, está suspenso. Quem se interessar pelos estudos de Joana de Ângeles pode depois participar. Bom, 21 horas, vamos começar. Agradeço o feedback aqui do pessoal que interagimos um pouco. E antes de começar, nós vamos agradecer a bondade de Jesus por estarmos juntos nesse momento, todos interconectados com a espiritualidade, uma vez que os nossos objetivos são de estudos, de entendimento, de melhoria. Então pedimos a Jesus que os benfeitores nos ajudem no entendimento, nos ajudem no equilíbrio de não nos distrair ou de ser atormentados, para que possamos aproveitar bem o estudo que Joana de Ângeles traz para nós. Então, obrigado ao nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, ao nosso Criador, que possamos ter uma noite agradável de estudos e reflexões elevadas. Assim seja. Então vamos lá, estamos com o livro Seja Feliz Hoje, da benfeitora Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. O tema hoje é o número 4, chamado Mudanças. A nossa estada no planeta, ela já propicia essas mudanças quando nós entramos num corpo novo, ao reencarnar, é um corpo diferente da existência anterior, se forma uma nova personalidade, provavelmente o grupo familiar tem mudanças. Então, as condições são sempre de alterações para melhor, de mudanças para melhor. Então vamos acompanhar aqui. A divindade revela-se ao ser humano na grandeza deslumbrante de sua obra. Quem pode contestar a grandeza da obra de Deus? Só a nossa galáxia, 250 bilhões de estrelas. Outro dia eu estava vendo aí, descobrir uma galáxia de 1 trilhão de estrelas. Agora você imagina 1 trilhão de estrelas, os planetas que tem nessas estrelas, as populações que existem nesses ambientes. Nós aqui no planeta somos em torno de 25 bilhões de encarnados e desencarnados, segundo Emmanuel. Agora você imagina nessa imensidão do universo, por exemplo, também os trilhões de células que o nosso corpo tem, que é um cosmo, que é uma galáxia carregada de tantas vidas que nós não imaginamos. Como vocês sabem, as nossas células são consciências em evolução. Nada obstante, é nas pequenas ocorrências que se manifesta e convida a reflexão em torno do significado existencial. Olha, nas pequenas ocorrências, uma coincidência, eu anotei aqui, uma suposta doença pode alertar o indivíduo ou chacoalhar ele para despertar para outras realidades, para fazer uma revisão da sua vida. Então, pequenas ocorrências que supostamente são destituídas de valor têm um significado muito importante. Então, convida a reflexão em torno do significado existencial de cada um, que a deve conhecer o significado existencial e penetrar-lhe a beleza, crescendo em harmonia até alcançar a plenitude. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala de significado existencial, porque aqui é citado algumas vezes, então seria legal a gente ter essa noção. Diz ela no livro Psicologia da Gratidão: o sentido, o significado existencial caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. O self somos nós como espírito, o ego é a nossa mente atual, o modo de entender a vida.
É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação e de autoencontro. Então, este é o sentido ou o significado existencial. Essa busca interna do crescimento através de várias etapas. Então, olha só. Eu vou repetir para dar sentido. Nada obstante, é nas pequenas ocorrências que se manifesta e convida a reflexão em torno do significado existencial de cada um. Qual é o significado da sua existência? O que você está buscando? Quais são os seus interesses? Para que você está no planeta? O que você está almejando? O que já realizou? Porque a gente entra nessa mecanização da vida, nessa rotinização, essa coisa sempre repetida, e a gente vai fazendo as coisas meio que por osmose, né, dos outros e da sociedade, sem aquele compromisso pessoal consigo mesmo, não é? Eu tenho o compromisso de trabalhar esse aspecto na minha personalidade. Por exemplo, eu sou muito orgulhoso, eu me acho melhor do que os outros, então eu preciso trabalhar essa questão. Eu sou sedentário e não gosto de estudar, preciso trabalhar essa questão. É o indivíduo pegar o destino nas suas mãos e dar uma direção. E não ficar no ponto morto, indo para cá ou para lá, dependendo da subida e descida. Não, não, eu quero chegar em determinado lugar. Eu estou aqui para determinado objetivo. Nós temos um objetivo a alcançar, nós não estamos à toa, nós não estamos ao sabor dos acontecimentos. Foi feita uma programação para melhor aproveitar e acertar mais. Acertar significa sair do atoleiro, significa sair das restrições, de alcançar outros patamares. Depois continua. O macrocosmo encontra-se íncito, incluído no microcosmo, assim como este faz parte do primeiro. O micro faz parte do macro. Está tudo entrelaçado. Em tudo está presente a magnificência ou esplendor do Criador. Olha só, aguardando entendimento e aceitação profunda. A divindade está aguardando o nosso entendimento. Quanto menos conhecimento o indivíduo tem, restrito, menos ele entende o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que não é reencarnacionista, ela não consegue entender porque uma pessoa desencarna jovem de tudo, um bebê. Para ela é um absurdo, uma aberração, uma coisa descaridosa. Alguns brigam com Deus, outros simplesmente dizem é a vontade de Deus, mas sem o entendimento que aquilo tem uma função de melhoria do espírito. Antes de mais nada, é preciso entender que a criança é um espírito da mesma idade evolutiva que a maioria das pessoas, num corpo infantil. O que é infantil, o que é criança, é o corpo, o espírito não é. O espírito já teve milhares de existências como nós, né? Então, quando desencarna criança, tem os seus motivos. Por exemplo, eu estou relendo o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. E tem um menininho, o filho de um casal, que é apresentado como personagens do livro, que ele vai nadar na praia e morre afogado. A madrasta se sente culpada pelo acontecido por alguns motivos, né? E mais adiante o benfeitor espiritual vai explicar. Este moleque, na vida passada, se suicidou. Ele está voltando agora para resgatar, para expiar o erro do passado. Então ele morreu afogado por causa dessa situação. Então, como diz aqui, o entendimento nos liberta do sofrimento, da ignorância.
Não que ao saber de uma coisa, nós não vamos sofrer. Claro, nós sofremos, nós temos sentimentos, nós amamos as pessoas, queremos o bem. Uma perda dói, mas a compreensão logo recompõe o indivíduo. Tem gente que passa de luto a vida toda, principalmente no passado era comum. Morria o marido, a mulher punha a roupa preta e ficava a vida inteira de roupa preta. Ela está a todo momento lembrando um sofrimento, uma perda, né? Nós temos que nos recompor rápido. É a tal da resiliência, levantar e seguir adiante, sentindo, trabalhando o luto, a perda, né? Mas se recompondo, porque se eu ficar aqui chorando, eu vou atrapalhar o meu parente, o meu amigo desencarnado, que o meu pensamento vai chegar até ele e vai atrapalhar tudo. Lá ele está se recompondo. A vida exige outras dinâmicas. Ele vai se encontrar com parentes, amigos de outras vidas, vai trabalhar em projetos de crescimento na vida espiritual, na vida física. Continua. Nós precisamos nos conscientizar disso. Não poucas vezes uma palavra bem colocada num diálogo proporciona a compreensão profunda em torno da imortalidade. Aqui fazendo a colocação das pequenas coisas que nos despertam para as grandes coisas da vida. Então, uma palavra bem colocada num diálogo proporciona a compreensão profunda em torno da imortalidade, na qual todos se encontram mergulhados, quer esteja na indumentária carnal ou não, né? Eu ia fazer uma reflexão aqui. Assim, proporciona a compreensão profunda em torno da imortalidade. Uma palavra, uma colocação, é cair a ficha, é dar um insight na pessoa. Uma experiência pode ser detonadora em termos de provocações para o indivíduo tomar contato consigo mesmo. Por exemplo, o indivíduo pode sair fora do corpo e constatar a sua imortalidade. Ele sai fora do corpo e vê o corpo dele lá na cama, respirando, sonhando, etc. Ele pode chegar perto e sentir o calor do corpo. Os estudiosos de projeção da consciência vai dizer que quando isso acontece, quando o espírito se aproxima do corpo, ele é engolido pelo corpo por causa das emoções. Mas é uma constatação irrefutável. É uma experiência irrefutável. Alguém pode contar uma história, um acontecido para você, que aquilo desperta a grandeza da vida, a imortalidade, que representa a imortalidade, uma lembrança de vida passada, uma coincidência, etc. Muito bem, identificar o chamado de Deus e procurar penetrar-lhe o significado essencial é um dos objetivos psicológicos do renascimento material. Então, olha só, procurar penetrar-lhe, assimilar, pegar o significado daquela experiência. Eu fiz uma colocação aqui, o chamamento de Deus. Identificá-la e procurar penetrar-lhe o significado essencial é um dos objetivos psicológicos do renascimento material, em cuja conquista devem-se investir os melhores recursos iluminativos e sacrificial. Por exemplo, na questão da imortalidade. Não é a primeira vez que eu leio Joana de Ângeles falando isso. Que o indivíduo deve se entregar à busca da conscientização da sua imortalidade, de se deter neste questionamento. Então, que tal, de vez em quando, nós nos colocarmos esta situação? Puxa vida, eu sou imortal. Eu sou imortal, eu não vou acabar, eu não vou desaparecer. Hoje eu estou numa personagem diferente da vida passada. Hoje o personagem aqui é Mário. Eu, Mário, nasci através dos meus pais. Meu pai chamava Mário, minha mãe Helena.
eles me patrocinaram essa vida, me deixaram nascer através deles, e eu formei essa personalidade. Na próxima existência vai ser outra personalidade, mas sempre o eu, o self, é o mesmo, o espírito é sempre eu. Os papéis que são diferentes, é a mesma coisa. O meu papel na minha casa é o papel de marido. O meu papel no consultório é o papel de psicólogo. Mas o Mário é o mesmo nas duas situações, só que as atividades são diferentes em cada ambiente. Deu para entender, né? Então, que tal fazer esse questionamento? Puxa vida, eu sou imortal. Eu já tive muitas vidas, por isso que eu tenho simpatia por tal pessoa e antipatia pela outra. Nós já tivemos ligação. Quem será que foi essa pessoa? Quem será que fui eu? Eu analisando o meu comportamento agora, dá para perceber que eu já trago o egoísmo do passado, eu sempre busco reter as coisas, querer que fica do meu lado, não faço nada para ninguém. É um autoconhecimento, é um autodescobrimento, nós vamos conhecendo quem nós somos. Eu lembro quando eu trabalhei um período em RH, nas entrevistas, quando você pergunta para a pessoa, fala 5 qualidades sua, fala 5 defeitos, ou mesmo na psicoterapia, isso a gente também faz. A pessoa não sabe. Os defeitos ela sabe falar, eu sou egoísta, eu sou grosso, irritadiço, tal. Fala uma qualidade, a pessoa não sabe. Caramba, você está com você há 30, 40, 50 anos, há vários séculos e não sabe nada de si mesmo. Então, nós temos que começar a aprender a tomar contato conosco. Nós somos espíritos imortais. Então, nesta vida, eu sou psicólogo, sou casado, sou espírita, colaboro na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, como comentarista, dou palestras nos centros, gosto de estudar, gosto de viajar, algumas informações sobre nós mesmos. Quanto mais nós vamos tendo informações, mais ciente de nós vamos ficando. É importante. Vamos lá. Que mais? Então, identificá-la e procurar penetrar o significado essencial é um dos objetivos psicológicos do renascimento material, em cuja conquista devem-se investir os melhores recursos de iluminação e sacrifício. Assim como nós fazemos um curso de pós-graduação, mestrado, especialização, de vez em quando tomar contato conosco mesmo, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, o que é difícil para mim, o que é fácil. Eu sou uma pessoa esforçada na vida, eu sou esses nomes tão pomposos ultimamente que falam, resiliência, eu sou resiliente, eu sou proativo, são palavras novas, né? Como que eu faço isso? Como que eu posso treinar para obter essas qualidades? Muito bem, normalmente aguarda-se um acontecimento de expressiva dimensão para o despertamento e a dedicação. Às vezes a gente espera uma coisa extraordinária acontecer para a gente se tocar. Tem gente que está esperando uma mensagem psicográfica ou uma psicofonia para dar direção na vida. E vai ficar assim até quando? Os benfeitores são muito didáticos, eles não vão fazer o indivíduo ficar dependente de uma informação para ter iniciativa na vida. Quando ele tem iniciativa, pode ser que os benfeitores deem alguma orientação, mas eles vão fazer aquilo que é melhor para o indivíduo. O melhor é o que faz ele crescer. Se ele ficar dependente do espírito para ter iniciativa, então os espíritos não vão facilitar para ele esse contato, porque senão o indivíduo vai ficar sempre esperando uma comunicação para fazer qualquer coisa. Nós somos espíritos, nós temos que desenvolver as nossas qualidades. Veja aí o estudo da mediunidade, desenvolver a nossa sensibilidade, clarividência, clareaudiência, psicometria, desdobramento. Os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos precisam ser exercitados, intuição.
Então esperamos um grande acontecimento para acordar. Qual ocorreu com Saulo de Tarso quando as portas de Damasco, na loucura da perseguição aos discípulos de Jesus? Foi pelo incomparável Mestre visitado. Aí foi arrebatador, aí não tem chance de argumentação de Saulo de Tarso, de contestação, de enfrentamento. É muito interessante isso, porque veja bem, ele poderia, como ele era um perseguidor do cristianismo e muito culto, ele poderia debater ideias com Jesus. Por que eu estou perseguindo o cristianismo? Porque vocês estão desdizendo o judaísmo, ou coisa que o valha, ou estão confrontando o judaísmo. Poderia haver uma discussão, mas ele ficou quedado, caído ante as forças, as expressões desse espírito sublime que é Jesus Cristo. Algumas pessoas que tiveram contato com Chico dizem que quando chegavam perto dele, se emocionavam, sentiam uma alegria, uma paz. Por quê? Por causa dos eflúvios que ele emanavam de um espírito elevado que deixa o ambiente no estado de elevação, de compreensão, de amor, etc. Então, Paulo de Tarso, naquele momento, Saulo de Tarso, não tinha, o seu intelecto não conseguia dar conta da situação. A experiência era rica demais de amor, de compreensão, de elevação, que qualquer argumento seria insuficiente. Né? O conhecimento nesse momento não basta. Eu sempre lembro aqui de um caso de André Luiz, de uma obsessão simbiótica, em que o obsessor está grudado no encarnado e, quando André Luiz vê isso, perguntou ao benfeitor: não podemos afastar o obsessor? E o benfeitor fala: não, André, neste caso, o conhecimento é insuficiente, é preciso amor para afastá-lo. E aí eles chamam a irmã Cipriana, que é uma mulher muito amorosa, que vem de uma região elevada. Quando ela entra no ambiente, eles têm a impressão que estão junto de Maria, de tanto amor que ela irradia. Então, ela não veio somente usar a racionalidade, ela veio expressar o seu amor, chamá-los a consciência através do amor, né? Então, tem situações que o conhecimento é insuficiente. Uma experiência transcendental, por exemplo, uma saída fora do corpo, uma expansão de consciência, um sentimento de elevação. Então, vamos lá. Ele necessitava, sem dúvida, de algo retumbante que não lhe desse margem a qualquer sofisma ou dúvida, Paulo de Tarso, né? Atormentado que vivia sob o jugo da lei antiga. Olha só, atormentado. Ele era fanático, ele era, né, muito rígido, o que temos que observar em nós mesmos também. E ante a grandeza da ocorrência, ele soube responder ao chamado extraordinário, tornando-se o arauto dos futuros tempos, ao ponto de submeter-se em júbilo, em alegria, ao holocausto da própria existência, em fidelidade ao dever espontaneamente assumido. Este acordou psicologicamente com grande estilo. A psicologia transpessoal tinha essa metáfora das pessoas que dormem psicologicamente, ou seja, que estão alheias ao mundo, que estão assonadas naquele estado de lerdeza, de apatia, de distância da vida. O acordado é aquele que desperta e sabe o que tem que fazer, que ele tem um compromisso, que ele tem objetivos, que a sua vida tem finalidade. Então, ele acordou. Eu poderia, desculpe da minha fala,
Eu poderia dizer que nós estamos semi-acordados, não é? Estamos aprendendo a acordar cada vez. Não é nos subestimando, não. Eu vou usar um parâmetro para essa colocação. Quando se fala do completista, que eu sempre repito, o completista é aquele que completa ao reencarnar todo o programa elaborado no mundo espiritual, e os benfeitores dizem que a maioria falham de 50% a 75% do que se propuseram a fazer. Somos acordados? Não do jeito que deveria, né? Aliás, tem o Ouspensky, que é um filósofo do ocultismo, me parece que é isso, que ele fala dos estados de consciência e a psicologia transpessoal me parece que se baseou nele. E ele fala do estado de sono. Quando uma pessoa está com sono, ela escuta os barulhos distantes sem distinção, né, por causa do sono, da perturbação. E ele fala, o nosso estado de consciência vígil é assim, é um estado de sono. E a psicologia transpessoal vai dizer também, quando os psicólogos ocidentais tiveram contato com os psicólogos ou filósofos orientais, eles diziam, os orientais, que o nosso estado de consciência vígil é um estado quase esquizofrênico, de tanta limitação que nos encontramos, comparado a uma pessoa expert que controla a meditação, que medita, né? É só uma pincelada aí para refletir. E, não obstante, pequenos incidentes conseguem despertar a atenção para a mudança de conduta, ensejando a descoberta de novo foco para ser conquistado. Uma vez eu ia atravessar a rua e não vi o carro. E eu estava atravessando, a hora que eu vi o carro, ele estava quase em cima de mim, me deu um susto e ao mesmo tempo me deu um clarão que eu consegui pensar em toda a minha vida, naquele momento, naquele instante, naquele átimo de tempo. Aquilo me tirou da hipnose coletiva, me tirou do condicionamento. Eu entrei em contato com a minha consciência. É muito rápido, muito rápido. A gente está entrando em áreas que a gente não tem conhecimento. Dizem que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, hora que eu vi o carro, ele abriu a minha mente e as minhas experiências afloraram num átimo de segundo. Olha a capacidade. Gente, isso faz a gente pensar como que é um espírito livre, um espírito puro. Dá para imaginar isso? Eu lembro de um estudioso de projeção da consciência que falava que o indivíduo pode sair fora do corpo durante 5 minutos. Ele tem a impressão que ficou 10 horas fora de corpo, de tanta atividade que ele consegue fazer em 5 minutos fora do corpo denso. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar o que é entrar numa universidade espiritual avançada e ter contato com conhecimentos inimagináveis em termos de humanidade, corpo, evolução, universo? É muito grande, né? Estamos caminhando para lá. Então, pequenos incidentes conseguem despertar o indivíduo, né? Às vezes você recebe uma notícia e aquilo dá um choque. Você estava preocupado com uma coisa que estava te tomando tempo e amargurando, aquela notícia te arranca na hora daquela fixação mental. Na hora. O abalo é tão grande, né? A mudança de perspectiva. Muito bem, os valores atribuídos às coisas e propostas do século, os valores que nós damos às coisas, os nossos objetos, o nosso computador, os valores atribuídos às coisas e propostas do século cedem lugar a outros significados que transformam a existência e elevam a criatura humana aos páramos da glória espiritual mediante a conquista da harmonia interna.
Então, estes valores atribuídos às coisas cedem lugar a outros significados que transformam a existência, outros valores mais importantes do que os objetos. A nossa sociedade vive muito em função do consumo, não é? De obter coisas como sinônimo de realização. Conquistar o valor coragem, desculpe, é muito importante. O valor solidariedade, o valor autopesquisa, se autopesquisar, são muito mais importantes e despertam o indivíduo para, como diz aqui, harmonia interna. Se eu estou cheio de sapato e cheio de celulares, que representa ter poder, ter coisas e ser bem-sucedido, não garante a harmonia interna. Não garante. Eu ter um celular e saber trabalhar bem com ele, ele pode ser muito útil e me garantir um estado profissional satisfatório. Também não quer dizer que haja harmonia interna. A harmonia interna, temos que trabalhar outros valores. Coragem, amor, afeto, fraternidade, solidariedade, conhecimento, pesquisa, etc. Isso pode me trazer harmonia interna. A harmonia interna é não ter tensão, é não ter conflitos, coisas opostas, gosto disso, mas não posso. Né? Esses tormentos internos que geram uma inquietação muito grande no indivíduo. Deus desvela-se, portanto, nas pequenas coisas, nos encontros fortuitos, nos detalhes ou durante os inexplicáveis tormentos pessoais, nas tribulações, nas vicissitudes, desde que se esteja atento para a penetração da sua mensagem discretamente oculta. Temos ouvido de ouvir? Isto faz pensar no seguinte, tem uma colocação que é da psicologia junguiana, e também Joana de Ângeles fala, que é questionar as coisas. O que, vamos citar aqui uma colocação dela, durante os inexplicáveis tormentos pessoais, tribulações, vicissitudes, o que essa tribulação está querendo falar comigo? Essa vicissitude, que mais? O que ela está querendo me falar? Por que eu estou assim? Ela está querendo sinalizar que eu estou fora do trilho? Que eu estou sendo rígido demais? Que eu estou me excedendo? Que eu estou fixado num posicionamento? O que esses movimentos, essas manifestações ao meu redor estão querendo dizer? Quando eu sonho com uma situação, alguém me dando orientação ou bronca, qual é a mensagem? O que eu preciso saber daquela informação ou daquele sonho? Não é? Então, digamos que é um espírito investigativo. O que isso quer dizer? Né? Por que está acontecendo? Por que uma pessoa me falou tal coisa e mexeu tanto comigo? Por que o título daquele livro lá me deixou estonteado? Mexeu, provocou alguma coisa. Nós poderíamos também trazer essas indagações no cotidiano, nos nossos relacionamentos com o mundo. Então, por exemplo, desenvolver uma capacidade de criação, de criatividade, de indagação. Por que esses prédios estão alinhados desse modo? Por que as ruas estão assim ou assado? Quantas pessoas devem morar neste prédio e qual é a ligação mental que elas têm umas com as outras? Nós estamos nesse mundo. Nós precisamos indagar este mundo. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, enferma por longos mais de 20 anos,
desenganada mais de uma vez e tida na condição de morta, recuperava a saúde e voltava aos movimentos e atividades conveniais do convento, com desenvoltura diante de cada doloroso processo de depuração. Ela não se detinha acamada diante da doença. Melhorava um pouco, ela levantava e continuava as suas atividades. Quer ver uma coisa legal? Que eu quero compartilhar com vocês, vocês provavelmente sabem disso, mas não custa nada falar, né? Então, por exemplo, estou lendo esse livro, eu leio antes de apresentar, obviamente, né? Quando o Joana de Ângeles, ou mesmo outro livro, traz citação de alguém, procura na internet algo sobre esse alguém. Então eu procurei informações sobre a Santa Teresa de Ávila, né? E aí eu achei um filme que não sei se é brasileiro ou espanhol. E eu assisti o filme, teve mais informações a respeito desta benfeitora que reencarnou no planeta em torno de 1500 e pouco, né? No final eu vou fazer a prece que era conhecido dela, a oração de Santa Teresa de Ávila. Então, quando você pega uma referência no livro e pesquisa, você está ampliando o seu conhecimento. Você está agregando mais valores. Então, por exemplo, a Santa Teresa de Ávila, desde criança, quando ela brincava com as amiguinhas e amiguinhos, na brincadeira dela, ela já se colocava como uma religiosa, construindo monastérios, como que chama? Eu coloquei aqui, conventos. Ela se via construindo conventos, e quando ela cresceu, se tornou uma adulta, parece que ela fez em torno de 40 conventos. Imagina, conventos, é isso mesmo. Então, desde criança, ela já trazia isso na sua personalidade. O que, para nós espíritas, sabemos, é um compromisso espiritual que ela tinha com a sua programação existencial. Então, faça isso, pesquisa as referências citadas, aquelas que são interessantes, para aumentar o conhecimento. Assim nós vamos cada vez mais compreendendo um pouco de cada coisa. Muito bem. Submetido o corpo à paralisia e o estômago à escassez de alimento, a Teresa de Ávila sutilizou-o de tal forma, ela sutilizou o corpo de tal forma que nos seus êxtase levitava. Então, esse sacrifício de não se alimentar direito sutilizou o seu perispírito e ela levitava, derrogando a lei da gravidade, diz Joana de Ângeles. Outros, chamados ao ministério da fé, encontraram-na no dia a dia em observações de determinados fatos, assim como de sutilezas que induzem a mudança de conduta. A gente pode sintetizar e dizer, bom, se nós estamos aqui para evoluir, tudo concorre para que isto aconteça. Os programas sociais, as instituições, os nossos achados científicos, filosóficos, os conhecimentos, tudo isso concorre para a melhoria, para a evolução. Você imaginou, pensa na sua personalidade hoje, como você é? Você é um buscador de informação, é apaixonado pela leitura, pela pesquisa, pela bondade, pelo conhecimento. Você já pensou que na próxima existência você vem melhorado, bem melhor do que está hoje? E que o que você está fazendo hoje já é um esboço do amanhã? Olha, se a gente pensar também no passado, fala, o que eu fiz de mim até hoje foi isso. No passado eu fui uma pessoa próspera em termos de realizações ou não? Hoje eu estou assim. Avaliando o meu estado atual,
Dá para concluir que eu fui negligente no passado? Ou que eu fui um empreendedor evolutivo? Como que nós nos avaliamos, prestando atenção no nosso presente, passado e futuro? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo na minha infância, eu achava que eu era muito tímido, tinha vergonha de tudo, chorava, etc. Eu lembro poucas coisas da minha personalidade infantil, né? Mas eu era tímido, meio assustado com as coisas, eu me sentia um pouco desencaixado das coisas. Pensando nisso, eu fico imaginando como que eu fui na vida anterior, né? Provavelmente eu trago alguns limites desse período anterior, mas que com o conhecimento atual a gente busca superar, busca melhorar. Agora, tem um detalhe do período infantil que nem sempre corresponde àquilo que nós vamos ser no futuro ou que é imediatamente consequência do passado. Alguns chamam de porão consciencial esse período infantil, onde alguns dizem que o inconsciente está aberto e vem coisas desse porão muito antigas e a gente fica meio que desconcertado. Mas é uma reflexão. Então, por exemplo, eu era tímido, passou quanto tempo? Muito tempo até eu chegar na psicologia, para poder cursar, fazer terapia, ser submetido à terapia, estudar essas questões, entrar no espiritismo, entrei no espiritismo antes da psicologia, fazer os cursos, trabalhar na área assistencial, mesmo com vergonha, eu conversava com as pessoas, eu me expunha, né? Me ofereci fui convidado e me ofereci para dar palestra, então você tem que se expor, tem que vencer a timidez. Então, de alguma forma eu fui trabalhando esse aspecto da timidez e desse acabrunhamento de personalidade, né? E isso não pode ficar parado. A gente tem que mexer naquilo que não está legal, mexer numa boa, melhorar, construir, desenvolver qualidades, porque a finalidade é o nosso progresso. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, deixa eu ver se dá para responder alguma pergunta. Não, é o pessoal cumprimentando. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Bom, pode acontecer após a inesperada desencarnação de um ser querido, um insucesso profissional ou artístico, cultural ou socioeconômico, quando os objetivos anelados sofrem um forte abalo que impõe mudança de conduta. Sim, pode desconcertar a pessoa, tanto negativamente, que a pessoa fica retraída, como pode fazer ela expandir, ela se depara com um limite que os psicólogos existencialistas vão falar da questão da morte. Essa morte faz com que o indivíduo seja mais produtivo. Ele cai em si, opa, o que eu estou fazendo? Então, olha só, pode acontecer após inesperada desencarnação de um ser querido, um insucesso profissional ou artístico, cultural ou socioeconômico, quando os objetivos anelados sofrem um forte abalo que impõe mudança de conduta. E a indagação seria, por que aconteceu este fato? Por que houve essa desencarnação? Qual a importância nesse grupo ou com essas pessoas envolvidas? Né? Então, fazer essa indagação. Vamos lá. Nunca maldigas, não diga mal, portanto, as funestas ocorrências nem os graves dissabores que conduzem significados psicológicos relevantes, se souberes
descobri-los. Olha, isso bate de frente com a nossa estrutura social com predominância materialista, né? Aqui está falando de uma coisa que para alguns vai ser covardia, omissão. E as pessoas até se justificam, mas eu estou passando pela situação, eu estou sofrendo com esta ou aquela situação. Isto faz com que o indivíduo se permita maldizer os acontecimentos, praguejar, dizer que é um deserdado da vida, etc, etc. Então, é uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento. Então, aquilo que para a sociedade é mal, para o espírito é bom. É bom. Paulo de Tarso, quando ficou cego, quando caiu do cavalo na presença de Jesus, quem olha fala, isso é mal para ele, isso é ruim para ele perdeu a visão, ele ficou dependente dos soldados que estavam com ele. Do ponto de vista espiritual é bom, porque caiu Saulo de Tarso do cavalo e nasceu Paulo de Tarso, que encontrou Jesus. Então foi bom. Então olha só, nunca maldigas as funestas ocorrências nem os graves dissabores que conduzem significados psicológicos. Você quer ver uma coisa mais triste do que uma mãe perder um filho? Mas digamos que essa mãe tenha uma ligação obsessiva com o filho. Não deixa ele respirar, sufoca ele. E esse filho desencarna. É um abalo geral, né? Não necessariamente no filho, porque às vezes já estava programado para desencarnar cedo. Mas na mãe é um choque tremendo, que pode desencadear uma rebeldia, inaceitação, ou acordar para outras realidades. Ora, se Deus é a bondade suprema, tudo que promana dele é bom. Então, as coisas funestas e graves conduzem a significados psicológicos relevantes se souberes descobri-los. Descobrir, fazer a leitura. O que está por trás disso? Qual é a mensagem? O que eu preciso aprender com isso? Mas olha, não precisamos ir longe não, a gente pode começar a fazer a indagação agora. Por que eu quero fazer um curso e eu não consigo recursos para fazer esse curso? Por que eu quero trabalhar na casa espírita e sempre aparecem empecilhos que impedem a minha realização? Né? Então, por que estão acontecendo alguns impedimentos imediatos e que me traz uma frustração e às vezes até um sentimento de incapacidade, ou uma ideia de incapacidade, por não conseguir fazer uma coisa que todos fazem com facilidade. Será que esse esbarrão na capacidade não é o objeto de crescimento do indivíduo? Ele acha que com a sua capacidade, com o seu dinheiro ou conhecimento, ele vai conseguir tudo e não consegue. Ele não consegue se mover enquanto o outro que não tem nada de recurso está indo, fluindo bem com a vida. Então vem uma pergunta aí. Eu tenho que aprender a lidar com limites. Eu tenho que aprender, porque eu acho que eu sou onipotente, eu acho que eu posso tudo, que as pessoas estão à minha mercê, né? Então tem algum aprendizado. E aí a gente vai para tudo. Não conseguir ter um namorado, namorada, não conseguir ter um casamento legal, não conseguir filhos legais, emprego legal, relacionamentos, etc. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que tolerar? De igual maneira, detente a analisar comportamentos ao teu lado que poderiam significar infelicidade e, no entanto, fazem-se edificantes. Então, você está naquela abastança, uma coisa simples, né? Naquela abastança, no sábado, reunido com os amigos, uma bela de uma comida, uma pizza, bebidas, um monte de gente, e o vizinho ou o parente lá na casa dele mal consegue comprar uma pizza no sábado, vai comer pão com alguma coisa, e eles estão bem.
e eles estão bem. Enquanto naquela casa abastada, cheia de possibilidades, alguém pode estar depressivo. Veja, não quero fazer aqui colocação da abastança, pode ser ao contrário, não é? O pessoal da abastança felizes, harmoniosos, e aqueles que estão passando dificuldade, brigando porque falta isso ou aquilo. Enfim, é para se indagar, é para aprender. O que nós podemos tirar desta felicidade que o outro tem, sem recursos que nós supomos que são importantes para tal condição? Deus supervisiona sem cessar a criação. Gente, vamos repetir. Deus supervisiona sem cessar a criação. Não estamos abandonados. Supervisiona permanentemente. Permanentemente, não é de vez em quando, não é de vez em quando. A fim de o retirar das distrações para o enfrentamento da realidade. Eu vou ler de novo que perdeu sentido aqui. Deus supervisiona sem cessar a criação e exterioriza-se através dela, dessa exteriorização, buscando o ser humano a fim de o retirar das distrações para o enfrentamento da realidade de imortal que é. Enfrentar a realidade de imortal que é. Deus faz isso conosco o tempo todo para nos mostrar. A tua existência necessita de estímulos transcendentes para alcançar a meta que te aguarda. É interessante, a gente vai lendo, a gente vai se pegando alguns detalhes aqui, outro ali, uns vão ficando mais claros. Isto que eu li agora começou há pouco tempo, uns 3 anos ou 4 anos, que eu comecei a prestar atenção nesse assunto. Olha só. A tua existência necessita de estímulos transcendentes para alcançar a meta que te aguarda. Eu comecei a prestar atenção nisso. Eu tenho 3 citações de Joana de Ângeles falando isso. Mesmo que nós estejamos entretidos com a materialidade aqui no corpo físico, nós não podemos esquecer a nossa condição de transcendente. Quando nós temos essa noção de transcendente, nós nos identificamos ou nos apegamos à vida espiritual, à transcendência da vida, e não ao materialismo, que faz o indivíduo perder o sentido. Quando nós nos apegamos aos objetos, a vida fica reduzida. Aquilo não compensa nada, não melhora nada no indivíduo. Então, nós precisamos dos estímulos da transcendência. Sonho, desdobramento, clarividência, clareaudiência, uma série de coisas transcendentes que fazem o indivíduo sair dessa ligação com a matéria. Todos os valores do mundo têm o significado que lhes atribui. Somos nós. Você dá um valor, você pega valor e põe alguma coisa. Então você dá valor para o seu celular. Sem o meu celular eu não vivo, não tem vida sem celular. É você que deu atribuição ao seu celular. Agora você pode ser sensato e falar, não, o celular é importante, mas a minha vida não se reduz a ele. Eu não vou dar esse valor máximo para um celular, porque não vale. Eu sim é que valho muito mais porque eu sou um ser. Ou a amizade vale muito mais do que um celular. Na tua transitoriedade serve de instrumentos para tornar a caminhada carnal mais amena e encantadora, sempre possíveis de mudança de mão e de desapego. Os objetos que nós temos, aquilo que nós damos valores, não é? Na sua transitoriedade servem de instrumentos. O carro é um instrumento, o sapato é um instrumento, o celular, etc. Isto porque, embora úteis, são limitados no seu significado real. Óbvio, né? Não preenchem o vazio existencial. O vazio existencial é aquela angústia de se sentir só, abandonado, sem ninguém. É uma angústia muito grande. Não preenche o vazio existencial, não substituem a afetividade que se interrompeu,
não impedem os acontecimentos desenhados no mapa da evolução. Você pode se encher de coisas, viagens, compras, aquilo dá uma satisfação imediata, logo evapora. Nós precisamos de valores mais elevados, amor, fraternidade, amizade. Mantém-te ativo para captares as mensagens de Deus, como já foi falado antes, que jamais te abandona interferindo nos teus passos com delicadeza, assim como também se utilizado de vigor. Observa como te encontras e mais os deveres iluminativos que tem deixado pelo caminho ante as distrações sensoriais que te divertem. Observa como te encontras e quais os deveres iluminativos que são deixados pelo caminho. Fazer a caridade, ser simpático com os outros, pensar bem dos outros. Então, deveres iluminativos, isso que nós falamos, estudar, buscar conhecimentos diversos. Tenha em mente que na tua romagem o tempo não se detém. E quando é mal utilizado, enseja saldo negativo na contabilidade existencial. O tempo não para. O que nós estamos fazendo com ele? Graças a Deus, nós podemos dizer agora, neste momento, nós estamos ligados com a espiritualidade. Olha que bênção! Nós temos que reconhecer isso. Isso é um momento gostoso, é um momento bom para o nosso crescimento. Reconhecer quando nós estamos fazendo as coisas acertadas. Desse modo, retira das tuas ligações, das tuas lições frequentes, a sabedoria para alcançares os patamares elevados da espiritualidade que a todos aguardam na esteira das horas. Desse modo, retira das tuas lições frequentes a sabedoria para alcançar os patamares elevados. Este conhecimento que nós temos propicia alcançar esses patamares elevados, com tudo que nós conversamos. Nunca te suponha sem chance de progredir, arrimando-te, ou seja, apoiando-te à preguiça mental e aos lamentos morais. Todos podemos, onde quer que nós estejamos. Somente quando se está desperto ou acordado, ou sob o domínio das emoções, é que se pode identificar o chamado de Deus. Quando se está desperto, nós temos que treinar os nossos ouvidos psíquicos. Renova-te sempre e caminharás com segurança no rumo da plenitude. Renovação sempre. Velho brocardo popular afirma que tudo quanto não se renova, inevitavelmente morre. Renovação é vida e mudança de conduta para melhor é impositivo do processo da evolução. Mudança para melhor, obviamente, não para pior, né? As boas novas de Jesus são lições de vigorosa atualidade para a incessante renovação moral. Cuida do vocabulário chulo das acusações insensatas contra os teus irmãos e sê fiel à mudança para melhor, porquanto serás chamado a prestar contas dos teus arroubos de cólera, de intolerância, de insensatez. Terminando, estás convidado para construir a sociedade digna. Fica atento, pois, ao chamado de Deus. O nosso estudo agora é um chamado de Deus. Agradecemos. A presença dos benfeitores é um chamado de Deus. O livro é um chamado de Deus. As nossas reflexões. Muito obrigado a todos. Estou vendo aqui, olha a minha tia, a tia Daíra está aqui ligada conosco. Um beijo, tia. Que surpresa boa. Todos vocês é uma surpresa boa, mas faz tempo que eu não converso com a minha tia. É uma alegria muito grande. Guidolin, Geisa, que participa do curso, Paula Meirelles, Rose de Oliveira Lemos, Cláudia Jorge, participa do curso, Márcia Miranda, Elizabeth, do curso que eu dou de Joana de Ângeles nas Casas André Luiz. Quem mais? Giselda, sejam todos bem-vindos.
Muito obrigado. Bom, então, nós agradecemos a bondade de Jesus, o nosso Mestre, agradecemos aos benfeitores amigos que nos auxiliam sempre, pela oportunidade de estarmos agora onde quer que estejamos e poder acompanhar esse estudo que a espiritualidade traz das regiões elevadas, através de Joana de Ângeles, esta benfeitora, e do Divaldo, estes ensinamentos espiritualizantes, que sejamos dignos desses conhecimentos e, dentro da medida, dentro das nossas possibilidades, ir exercitando, sem cobrança neurótica, sem querer apressar os passos, mas consciente, preciso trabalhar essas questões e ir trabalhando. Para finalizar, eu vou fazer a oração, que é bem curta, da Santa Teresa de Ávila, que nós nesse momento possamos estar envolvidos também com as regiões espirituais de onde procede esta benfeitora espiritual da humanidade. Então vamos à oração. Diz ela, Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Boa noite e boa semana a todos.